E hoje temos a alegria de receber de forma online uma convidada especial para refletirmos aí sobre a presença e a missão das mulheres na comunicação da igreja no Brasil. Ela participa diretamente de São Paulo. É a irmã Helena Coraza, da Congregação das Irmãs Paulinas. Ela é jornalista, doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, USP, e dedica aí grande parte da sua missão à formação de agentes pastorais da comunicação no CEPAC, que é o Serviço a Pastoral da Comunicação. Irmã Helena também é autora de diversos artigos e obras publicadas pelas Paulinas, sempre contribuindo aí para fortalecer a comunicação evangelizadora na igreja. O tema da nossa conversa é o protagonismo das mulheres na comunicação religiosa no Brasil. Um assunto muito importante aí para compreendermos o papel feminino na missão de comunicar o evangelho nos diversos meios. Irmã Helena Coraza já está conosco ao vivo, online. Bom dia! Bom dia, Rejane, ouvintes da Monte Roraima. Saudades de vocês, viu? Olha, Muita saudade. exatamente. A irmã já esteve aqui ao vivo no nosso Manhã Viva, mas hoje participa também. Temos essa alegria, né, através da tecnologia, de mesmo estarmos distante, né, irmã? A senhora participa de São Paulo, mas nos dá aqui a oportunidade de conversar com a gente ao vivo. Ela que já saiu da sala de aula e veio direto para participar da entrevista, né, irmã? Então, então, muito bom estar com vocês. Um grande abraço a todos os amigos e amigas, e quem não for, a gente vai se tornando, né? Então, eu dei aula nessa manhã, que eu dou aula para alunos da teologia, né, Uhum. no ITESP, do primeiro ano de teologia. A gente trabalha a disciplina Educação para a Comunicação, formando essa juventude, né? Contribuindo na formação. Eu dou no primeiro ano, nós temos pessoas além de diversos estados do Brasil, de diversos países, né? É um multiculturalismo muito grande. Temos jovens países da América Latina, desde o Haiti, Paraguai e outros países aqui, diversos países da África, alguns da Ásia, né? Do Vietnã, também da Malásia, Filipinas. Então, é uma diversidade cultural grande, desafio também para a gente se fazer entender, né? Mas eles já estudaram. Mas hoje você quer que eu fale um pouco da mulher, né? Exatamente. A senhora, Acabei de... ah, Sim, diga, eu estou diga. dizendo o seguinte, a senhora já listou aí, né, os jovens, as pessoas que têm a oportunidade de participar aí de formação, né, com a senhora, né, eu também já tive a graça de participar de vários cursos com a irmã Helena Coraza, né, graças a Deus, né, então ela faz parte também da minha formação como radialista, como jornalista. Eu agradeço, né, irmã? Então, foi muito bom quando eu estive ali em Roraima. Nós trabalhamos com pastoral da comunicação, estivemos uma manhã aí na rádio, né? E assim com outras pastorais também. Eu acho que importante para nós é sempre estarmos na formação, né? E eu, nessa pesquisa, também trabalho muito a temática da mulher. Nós estamos aqui num programa da Rejane, né? Uma mulher que ocupa um espaço aí na rádio, nas rádios católicas. Nós temos muitas, e também em outras emissoras. Mas, como diz, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Nós fizemos um longo caminho e temos muito a caminhar também. Então, essa pesquisa que eu fiz aqui, publicada pela Paulinas, hoje eu deixei o livro rodando na mão dos alunos, porque acabou de chegar. Protagonismo e pioneirismo da mulher na comunicação religiosa, do impresso ao digital. Quando você fala do impresso, ele continua hoje, mas o digital, né? Então, aqui, naturalmente, que eu faço um capítulo com todo... Quando a gente vê o impresso, eu privilegio a história do grupo do qual eu faço parte, as Irmãs Paulinas, que Uhum. chegaram no Brasil em 1931. Imagina, 31, chegaram irmãs italianas para trabalhar com a boa imprensa, porque na época o rádio ainda não estava aí, não se tinha ainda o rádio,
tinha algumas estações, mas no Brasil estava bem, começou em 22, mas sabe, bem embrionário, então era boa imprensa. E as irmãs chegaram e, assim, com esse desafio de divulgar a boa imprensa e de produzir. Em 34, elas já começaram a montar tipografia, tipos móveis, sabe? Uhum. E estudando a língua e pedindo colaboração para as pessoas e já editaram a revista Família Cristã. Mas o que é importante a gente pensar nessa questão da mulher na comunicação? Porque também na sociedade, nessa época, Uhum. nós não tínhamos a presença da mulher no rádio. A gente sabe pela história da comunicação, mesmo as cantoras do rádio, o preconceito que tinha de uma mulher estar na comunicação, porque não se via, a mulher era para o lar, dentro de casa, e não que não seja importante, né? Nós gostamos do lar, eu cozinhei nesse fim de semana na comunidade, eu acho que faz parte da nossa vida isso, mas a sociedade não via com bons olhos a mulher no, na comunicação. Aí eu até cito algumas primeiras. Hoje você começa a descobrir, por exemplo, primeiras mulheres que escreveram, mas que não podiam nem usar o próprio nome. Eu encontrei, não faz muito tempo, viu? Eu dei uma aula num curso de pós-graduação, protagonismo feminino. E eu trabalhei mais a questão, alguma disciplina lá na questão de gênero, que não é ideologia de gênero, tá? Gênero é uma categoria de análise nas ciências sociais. Tanto que Uhum. no mestrado eu trabalhei a mulher no rádio católico, né? Uhum. Com essa categoria. E eu encontrei uma senhora, a gente percebe que ela era de uma classe social, de uma condição social boa. Ela diz que entrou, como quando jovem entrou na escola de engenharia, e se viu só ela, disse: não, aqui não é o meu lugar, e não resistiu, foi para outra, diferente de outras que hoje fazem carreira. Mas ainda hoje, ela no rádio não usava o nome dela, usava o nome do marido. Veja só, e depois ela acabou separando, né? Mas veja como isso vem na nosso gene. E nessa época também se dizia, nós temos muita pesquisa, Uhum. inclusive, que a menina não precisa estudar na década de 30, 40. Não, porque para quê? Ela não precisa estudar. Ela é dada às artes, à costura. Sabe que a nossa cofundadora, a irmã Tecla Merlo, que foi a primeira, na verdade, que deu esse rosto feminino para a congregação, começou em 1915, ela tinha o ateliê de costura dela, sabe? Ela tinha o ateliê de costura, como era no começo da Primeira Guerra Mundial, elas, para sobreviver, não dava para trabalhar com a boa imprensa, porque depois elas foram trabalhar com a boa imprensa, né? Para evangelização, elas costuravam roupa para os soldados para poder sobreviver na época, né? Mas ela tinha, como boa moça, ela tinha o seu ateliê de costura e era catequista. E então nós temos um grande salto aqui quando nós olhamos para a mulher no espaço público, e o padre Alberione, o bem-aventurado Tiago Alberione, que é o fundador da família Paulina, quis a mulher, o primeiro livro que ele escreveu, visitando paróquias e sentindo a falta das mulheres, não mulher freira naquela época, mulher que não participava, era o padre sozinho nas paróquias, ele escreveu o livro A Mulher Associada ao Zelo Sacerdotal, porque ele entendia que a mulher tinha muito a contribuir na evangelização, na pastoral, na paróquia. Claro que ele pensava nas religiosas que depois ele fundou. E ele nos colocou como irmãs paulinas, e ele assim equiparou a pregação oral da igreja à pregação da escrita. Então ele dizia assim: se o padre prega na igreja sozinho para tantos fiéis, nós publicando estamos fazendo a pregação da boa notícia do evangelho. E por quê? Por que isso? Porque a igreja também não via com bons olhos a comunicação. Então foi um tempo, olha, 110, 115 anos atrás. Né? Nós Verdade. temos 110 anos de fundação. E a igreja mudou muito a mentalidade com o Vaticano II.
mas naquele tempo não se via com bons olhos. Por isso que, imagina o cuidado. E ele disse assim, e vocês vão escrever, vão estudar, mandou as irmãs estudar na filosofia, teologia, e daí tem um filme da irmã Tecla que mostra assim, os meninos, né, dizendo assim, mas elas estão estudando nos nossos livros, quer dizer, mostrando a mentalidade daquela época. Por isso que foi muito inovador no fim do século passado, né? Aliás, no começo do século passado, século XX, ainda no século XX, foi inovador colocar a mulher na evangelização pela comunicação, porque ele diz assim, vocês têm que ser escritoras, vocês têm que... E depois eles produziram filmes na época. Vocês têm que saber pensar, escrever, corrigir e vender também, né? Porque você fala assim, ai, mas vender livros, que coisa mais profana. Não, faz parte do ciclo, né? Você escreve, você publica e você divulga a boa notícia. E assim foi, porque também naquela época a Bíblia não estava na mão do povo, era só o Santo Evangelho, porque sim, tinha-se medo por causa da reforma, né, com Lutero, essas coisas, né? Tanto que foi o Vaticano II que trouxe a Constituição Dogmática Dei Verbum, né, sobre a palavra de Deus, e então Alberione, na época, fazia semanas do Evangelho, para que as pessoas tivessem a palavra de Deus na mão. Para você ver, na minha infância, na minha família, tinha história sagrada, era resumo, não se tinha Bíblia. Eu levei a primeira Bíblia para minha família, porque era toda uma mentalidade na época. E a mulher, imagina, escrevendo, estudando, onde se viu isso, né? E as Verdade. irmãs, então, porque a comunicação é espaço público, então na igreja também a Também. visão de Alberione foi, mas que nós, como mulheres, estamos fazendo esse caminho. E eu, quando fiz o mestrado estudando a mulher nas rádios católicas, eu percebi assim também isso, e há uma cultura, uma mentalidade de dizer ela não é tão capaz quanto nós, né? E quando nós sabemos da habilidade administrativa, eu li uma entrevista da reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que também ela é reitora de uma universidade, né? Tem preconceito, quer dizer, a mulher caminhou também nas universidades, mas existe esse preconceito cultural, e ela é da área de engenharia, Sim. estudou a coisa, questão de água, de não sei o quê, e ela falando, né, da dificuldade, quer dizer, tem sempre olhos que ainda veem, acham que não é, mas eu acho que nós temos que ir vencendo, também na igreja, na pastoral, você vê, não é que os homens não participam, a grande maioria são mulheres, são É liderança que estão verdade. ali, Isso mesmo. né? Então, a gente é um pouco isso, essa história que depois vai da imprensa, a gente produziu muito filme, vídeos, depois também, hoje muito digital, né? E também a Sim. presença das irmãs na igreja, nas assessorias, né? Então, é um pouco, mas é um pouco a nossa história de mulheres Que que beleza. temos que temos que vencer também, às vezes, a nossa baixa autoestima, com que a gente é criada, com que nos olham. Então, nós temos que fazer um trabalho. Eu digo que nós, mulheres, temos que ser 3 vezes mais competentes para a gente se impor, vencer a si mesmo, vencer o preconceito e dominar todo o pensamento. Com E eu certeza. vejo um caminho brilhante das mulheres, né? E como se faz bem em todas as áreas. Eu acho que a gente precisa fazer a diferença e ajudar que os homens também. Hoje existe mais essa partilha também na Uhum. família, né? Partilha dos trabalhos, né? Hoje eu tenho sobrinhos que trocava a fralda das crianças, cuidava, ajudava na comida, na limpeza, enfim. Eu acho que devagar nós vamos caminhando. Mas a Exatamente. mulher na comunicação, e você está de parabéns aí, né, com esse Manhã Viva,
trazendo sempre temáticas interessantes. Exatamente, irmã Helena Coraza, participando com a gente ao vivo, direto de São Paulo, nesta entrevista online. Ela já trouxe aqui um pouquinho, aqui um resumo da história da comunicação aí na igreja, no Brasil, né, e o papel da mulher, né, nesse processo de evangelização através dos meios de comunicação. Trouxe na sua fala agora também aqui os principais desafios, né, que as mulheres passam, né, principalmente nessa área da comunicação, mas também falou das oportunidades para esse protagonismo feminino. Irmã Helena, a senhora trouxe bastante os desafios que nós mulheres, né, temos na comunicação e em outras áreas também. Mas falando em oportunidade, né? Ao superarmos esses desafios, podemos também abrir portas grandiosas e continuar, né, sendo referência para outras mulheres, não é isso, irmã? Sem dúvida. Quando eu fiz o mestrado em comunicação, que eu trabalhei a questão da mulher, o meu orientador, que eu fiz na USP também, já vão mais de 25 anos, e ele dizia assim para mim: será que o olhar sobre a questão da mulher não vai mudando a partir do momento em que as pessoas veem mulheres no espaço público, desempenhando bem os seus papéis e vendo, tá vendo como ela é? Ela me inspira. Então, o olhar, eu acredito muito nas oportunidades, eu acho que nós temos uma resiliência, uma capacidade de resiliência muito grande, porque você não pode se render ao olhar do outro, né? Você tem que ser Muito, sujeito do processo. muito forte a sua fala, irmã. E eu quero saber como foi esse processo da senhora, viu? Porque as irmãs paulinas são pioneiras, né? São protagonistas nesse trabalho. Mas eu quero saber da sua experiência. Eu, eu fui me vencendo tempo a tempo. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu lembro no início da minha missão, a gente ia muito nas escolas, saía com as irmãs para fazer a missão. Eu nunca esqueço que eu estava no interior do Paraná e a irmã perdeu a voz e falou assim: fala para a turma aí. Eu estava no pátio, os alunos todos, a diretora ali. E eu tremendo nas bases, eu tinha a impressão de que eu tinha dificuldade de me fazer entender, eu era muito tímida e Certo. achava que não era capaz, aquela coisa que é geral, né, em nós. Uhum. Aos poucos eu fui percebendo o potencial e fui investindo nele. Eu nunca esqueço, uma vez eu estava numa paróquia e no final eu era irmã jovem, no final da missa a gente falou da revista Família Cristã, estava lá com a banca dos livros, né, para as famílias poderem comprar o seu livro, a cultura católica, né? E aí eu falei no fim da missa, sempre com aquela timidez, né? O padre disse para mim: nossa, irmã, a senhora fala muito bem, tem muito jeito. Imagina eu, jovem, que naquele tempo não tinha a formação que os jovens têm hoje. Aquilo me deu, eu falei, até hoje eu só sei o nome da cidade, eu não sei o nome de padre, não sei de nada, mas me deu um up, sabe? Que E eu fui beleza. investindo, fui me Uhum. vencendo e adquirindo segurança, sabe? Tudo é processual. E eu digo, a gente, por isso que eu digo, a gente tem que se vencer muito na timidez, naquilo que às vezes, o olhar do outro sobre você, mas também nós mesmas, né? Agora, a E senhora trouxe aí a questão do olhar do outro e como nós nos olhamos mesmo. Aham. Esse é um dos maiores desafios? Vencer a si mesmo nesse processo de Olha, crescimento? olha, eu vejo assim que eu dou muito curso também para as paróquias sobre comunicação na liturgia, leitura. Quanto medo o pessoal tem de ir lá na frente, não é verdade? Você que me escuta aqui, quanto medo as pessoas têm de ir lá na frente, porque todo mundo está me olhando. Tem gente que sabe mais do que eu, né? E daí a gente se sente. Por ali você vê, é muito nosso do ser humano isso, né? Então, quanto mais. E aí eu digo, mas você, se você se preparou,
Você preparou? Você tem competência? Vai seguro. Por isso que eu gosto muito de estimular as pessoas. Então, desse momento, imagina todo mundo me olhando, e se eu errar? Se eu errar, volto atrás, não baixa a cabeça. Eu sempre digo avaliações positivas. Quem de nós não erra? Então, a gente tem medo do erro, do fracasso, da crítica dos outros. Por isso que você se deixa comandar no olhar do outro, quando, na verdade, você é sujeito do processo. Depois eu fui percebendo também que Deus me deu o dom da comunicação. Então, eu entrei numa congregação atraída pelo carisma da evangelização. E aí, quando eu percebi que Deus também me deu esse dom, aí eu falei, pronto, dons de natureza e de graça estão juntos e eu vou responder ao projeto de Deus. E é assim que eu vivo. Mas assim, vem sendo sempre ajudando as pessoas a tirar de dentro esse potencial. Porque toda pessoa, e depois assim, estudando, né, a questão da educomunicação, educar para a comunicação, educar é tirar de dentro, é ajudar as pessoas a crescerem. Então, quando a pessoa cresce e é ela mesma, e outra, ser a si mesmo, né? A pessoa tem que ser a si mesma, crescer, e aí, a partir daí, ela responde porque ela não fica de pé nas pernas dos outros. Que beleza! Tem gente que fica de pé nas pernas dos outros. Eu tive uma experiência uma vez, sabe? E eu me dei conta depois, porque eu tinha muita dificuldade. Aí, quando eu estava discernindo, a pessoa diz assim, e essa pessoa levaria para frente o projeto sozinha? Eu falei, não, ela caminha nas minhas pernas. Aí você vai se dando conta à medida que você vive, né? E por isso que eu digo, né? Quem nos acompanha, a gente sabe. Cada um de nós tem que vencer o medinho que tem. E depois outra, aquilo que Edgar Morin coloca, né? O diálogo dos saberes. Ninguém sabe mais que o outro. Com certeza. Por exemplo, você tem competência naquela área que você se desenvolveu, outro tem em outra, e aí está a riqueza da sociedade e da igreja também, né? Irmã Helena, eu quero pedir licença para a gente fazer uma breve pausa aqui para o nosso apoio cultural. Já já nós retornaremos para finalizar aqui nossa conversa, que está super especial. É claro, a senhora vai falar sobre aí a disponibilidade agora do seu trabalho, né, em formato de e-book que está disponível, mas já já depois do nosso apoio, pode ser? Claro. 10 horas em Roraima, de volta aqui com o nosso quadro Hora da Entrevista. Hoje com uma participação especial da irmã Helena Coraza, da Congregação das Irmãs Paulinas, falando aqui, refletindo conosco aqui sobre a missão e a presença das mulheres na comunicação da igreja no Brasil. Irmã Helena participa com a gente direto de São Paulo. Temos duas perguntas aqui para finalizar a nossa conversa. A primeira é, né, eu quero a sua pesquisa de pós-doutorado realizada aí pela Universidade de São Paulo, que a senhora mostrou para a gente, mostra novamente aqui na tela. Esse foi publicada recentemente, né, irmã? Fala para a gente. Sim, foi publicado, estará logo disponível o e-book também na loja Paulinas e outras. Então, esse nome, Protagonismo e Pioneirismo da Mulher na Comunicação Religiosa, e deverá ser mais adiante comercializado. Essa primeira edição a gente não tinha pensado, mas deverá ser depois comercializada. Mas, a princípio, ela será disponibilizada no formato de e-book gratuitamente. Gratuitamente. Perfeitamente. O e-book gratuito, exatamente. Então, onde que as pessoas podem encontrar, então? Então, eu acho que ainda não foi colocado na loja, mas logo que assim que eu tiver, eu te passo o link. Perfeito. Mas na loja, na questão das Paulinas, pegando pelo título, né? Protagonismo e Pioneirismo da Mulher na Comunicação Religiosa. Então, aí... Pode procurar lá, está gratuito o e-book. A nossa conversa de hoje foi um breve resumo do que as pessoas vão encontrar nesta obra, né, irmã? Resumo do resumo do resumo, isso mesmo, né? Isso mesmo. Que beleza, quero parabenizar, né? Porque esse trabalho, com certeza, né, brilha os seus olhos ao comentar aqui com a gente ao vivo, e com certeza é um fruto, né, de muita dedicação, muito estudo. E para finalizar, eu quero que a senhora deixe uma mensagem aqui,
ou orientação, aproveitar que nós ainda estamos no mês das mulheres, né? Que mensagem ou orientação a senhora deixaria aí para as mulheres, né? Que desejam usar a comunicação, seja no rádio, nas redes sociais ou nas pastorais, como instrumento de evangelização e até de profissão mesmo. Qual é a sua mensagem para as mulheres? Primeira coisa, independente de mídia, nós somos comunicação, você é comunicação. Na família, na educação dos filhos, na profissão que estiver, nós somos comunicação, então o cuidado da nossa comunicação pessoal é muito importante, né? A acolhida, né? A orientação. E o importante, acredite em si mesmo. Acredite no potencial que você tem, né? Ninguém é mais que ninguém, nós somos para fazer. Deus nos criou, homem e mulher, à sua imagem, para que possamos ser felizes e ajudar o mundo a ser feliz. Então, nós temos que nos educar mutuamente, e o homem também tem que se reeducar para ver na mulher a sua companheira, a sua parceira, e não alguém subalterno, né? Quando a gente vê hoje tanto feminicídio, né? Você pergunta como é que eu considero o outro, a outra do meu lado, né? E eu digo, acredita em nós. E outra, nós mulheres temos uma contribuição, estamos dando uma contribuição muito grande, também nas pastorais, nas mídias. Eu acho que nós temos tudo para fazer a diferença. Eu termino um parágrafo do livro dizendo assim: por isso, enraizadas na palavra de Deus, as filhas de São Paulo, irmãs paulinas, vivem com alegria sua vocação paulina, sendo canais de luz, bênção e esperança na cultura da comunicação. Por isso eu desejo, não só a você, mas a todas, que possamos ser enraizadas na palavra de Deus, viver com alegria a nossa vida cristã, ou mesmo que seja de outra denominação religiosa, sendo canal de luz, de bênção e de esperança para todas as pessoas. Muito obrigada pelo seu convite, fiquei muito contente, grande abraço a todos, eu tenho muito carinho, muito amor por Roraima, viu? Um Nós que beijo. amamos, né, a senhora, viu, irmã Helena Coraza, receba o nosso agradecimento aqui em nome do nosso diretor-geral, Padre Luiz Boteon, da nossa Abraço. diretora de programação, Cleo Rocha, que a senhora também já conhece pessoalmente, de toda a equipe da Rádio Monte Roraima FM, onde as pessoas podem acompanhar a senhora nas redes sociais, as obras que a senhora já publicou. Deixa aí o espaço também para convidar as pessoas para acompanharem, conhecer ainda mais o trabalho da irmã Helena Coraza. Então, eu tenho Instagram, tenho o Facebook, mas pode também no Paulinas Cursos, no YouTube, Paulinas Cursos, a gente tem sempre lives. Na quarta-feira, agora mesmo, eu vou participar de uma live, na outra também, vou entrevistar outra pessoa. E a gente está aí também no Paulinas, Universo Paulinas, de vez em quando eu tenho artigos ali, a gente tem os cursos ali. Mas estamos juntas nesta Igreja de Deus e nesta sociedade. Muito Beijo, obrigada. irmã Helena. Até uma próxima Obrigada. oportunidade. Deus abençoe. Obrigada.